Interessante nas nossas. Tudo bem, já estou gravando. A palavra de Deus também é clara. É Deus que quer que nós obedeçamos. E ele coloca isso na sua palavra sobre isso que a gente acabou de ler. Vamos ver? É esse versículo. Quem quer ler para mim? Pode ler. Vou ler. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Romanos 8, 5, 6. Está vendo? Então, a gente tem que se inclinar para as coisas certas, as coisas do Espírito Santo, né? Portanto, gente, o contentamento, estar feliz, você está olhando, você está vendo. Às vezes você pode estar com alguma tristeza de coisas que estão acontecendo, mas um contentamento, né? É aquilo lá que você, às vezes, até no momento de dor, você está contente. O contentamento é ter a mentalidade, a inclinação, que é o pendor do Espírito Santo, dominando a nossa mente, o nosso coração e o nosso proceder. Né? Isso é maravilhoso. Deus está pedindo, tem que fazer isso. Temos que ter essa mentalidade, essa inclinação, arrancar fora o lixo que a gente não quer. Vamos ver outro versículo? Pode se preparar outra pessoa para ler. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, 1 e 2. Pensar nas coisas do alto, gente, é isso mesmo. Olha só, 2 versículos maravilhosos nos mostrando isso. E nós vamos agora para um terceiro versículo que alguém pode também ler, por favor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Filipenses 4, 8. Amém. Olha só. Então, a gente tem que pensar corretamente, se inclinar para o que está certo, se ocupar a mente e ocupar a mente corretamente. E nós temos mais um versículo que nós vamos ouvir. Ah, não está aqui agora. Não, é isso que você acabou de falar. Ah, foi. Andar em espírito e não contrariar. Não, tudo bem, não tem problema. Passou, acho que não sei por que passou para esse, mas não tem problema. Você acabou de falar, inclinar. Ocupar nossa. Ah, é verdade. As Escrituras nos ordenam exatamente a pensar, a inclinar, a ocupar a nossa mente de maneira correta. E é isso mesmo, porque este lixo que está ali em cima, que vocês estão vendo, ele não pode continuar ali. Nós temos que estar com o Espírito Santo dominando totalmente a nossa mente. E agora nós vamos ver outro versículo. Pode ler alguém. Eu vou ler. Andai no espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, 16 e 17. Vendo? Mais um versículo que nos coloca exatamente Deus mostrando, o tempo todo ele nos ensina. E nós vivemos num momento, gente, do mundo, você sabe que eu fiquei chocada ontem, né? Eu acho que a prostituição da mente das pessoas, não tô, do corpo, da alma das pessoas na rua, sei lá, está tão generalizada e tão, às vezes, perto de nós, que coisas que a gente não queria ver nem ouvir, porque elas não agradam a Deus, a gente acaba vendo. Ontem eu estava vindo para o papai, né, Dulce?
Aí eu parei. Primeiro deixei o meu neto, Daniel, que tem 15 anos ali, que ele faz vôlei no Centro Olímpico. Aí deixei lá, daí estava atravessando Ibirapuera ali, aquele baita daquele gramado lindo. E eu estava parada, então também tinham pessoas que vão ali para o Ibirapuera para correr, para fazer exercício. E tinham dois homens, né? Eles estavam ali esperando para atravessar também. Eu não vi que eles não davam para ver que eram conhecidos, mas de repente, esses dois homens altos, eles se abraçaram de um jeito, se beijaram ali na frente, tinha gente, tinha um negócio assim que a gente fica, né? Uma coisa, sabe? Então, fica chocado, porque a gente não quer ver isso, mas estava ali, ó, ali no público, para todo mundo ver, né? Então, gente, voltando à nossa mente, a nossa mente, ela vaga o dia todo, ela vaga para lá e tem a tendência de ser facilmente levada por pensamentos infrutíferos. E esses pensamentos são obras da carne, mentiras, imaginações vis, injustiças, impurezas da carne, falta de afeto. Às vezes você está carente de afeto. Olha, gente, eu vou dizer isso de mim mesma. Deus me levou o meu marido. E teve momentos que eu tive por mais que meus filhos, minha irmã, meus parentes me dão afeto, tinha momentos que eu estava triste. Aí um dia eu falei, como eu queria que um dos meninos estivesse aqui no meu quarto. Acho que eu já contei isso para vocês, né? Porque eu estava precisando de um abraço, né? De um afeto. Porque eu estava triste. Daí eu chorava, daí Deus falou, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Se abrace. Aí foi que eu tive a maior experiência da minha vida. Gente, a coisa mais linda, você quer abraçar o Espírito Santo? Se abrace. Ele vive aqui. Se abrace. Você está abraçando o Espírito Santo. Gente, parece que o Espírito Santo cresceu, que era ele que estava me abraçando. Então, naquele dia, minha mente estava com falta de afeto, estava dolorida, estava triste. Então, se veja, por isso que é importante o crente se abraçar, mostrar esse amor de Jesus, né? Outra coisa que também ela luta, né? Todo o tempo ela é levada por pensamentos de raiva, de ódio, de inveja, de falhas lá no passado. Por que aquele dia eu fui fazer tal coisa? Agora eu estou sempre lembrando disso. Fulano às vezes fala para mim. Então, essas falhas do passado, amarguras e preocupações e medo, essas coisas todas, né, ficam ali, querendo, né, ocupar um espaço enorme, né? Mas olha só o que a gente tem que fazer. Tem traumas do passado que atrapalham a sua vida emocional até hoje, sabia? Por quê? Quem pode responder para mim? Ninguém pode? Talvez porque a gente não tenha pedido perdão por aquela falha, ou não tenha entregado ao Senhor, né, de forma arrependida mesmo, né? Não é só confessar, se arrepender, eu não sei. É uma isso mesmo. hipótese. Exatamente, porque, como disse o versículo, se a gente tender para o penhor do Espírito Santo, a gente se liberta, a gente perdoa aquela pessoa. Se você se sente, fui eu, você vai lá e conversa com a pessoa, né? Então, olha só, nós temos que fazer uma faxina dessa aqui, ó, pegar e tirar o ódio da mente, o medo, a mágoa. A Dulce que achou esses quadrinhos, eu achei ótimo. A insegurança, né? A inveja, tudo isso nós temos que nos libertar, né? Aí tem outro também, a vida emocional também junta lixo, né? A parte emocional, a parte às vezes você está lá no trabalho, a gente não lembrou de uma querida hoje que está atravessando lá problemas sérios dentro da escola. O seu emocional, né? Deve estar a Leteia, né, também. Então, a Gláucia. Então, isso perturba muito o estado emocional da pessoa, né?
E a gente ela tem que chegar em casa e falar, ai, meu Deus, por que eu fiquei tão nervosa naquela hora? E ela vai conversando com Deus e vai tendendo a tirar tudo isso, né? Precisamos, gente, fazer um balanço do nosso inventário mental, das mágoas. Temos raivas, temos lembranças ruins. O que não serve, nós temos que tirar. Mas veja, com que frequência você tem ido à lixeira da mente, buscado coisas ali, ao invés de jogar fora? Será que nós estamos montando acampamento aqui? Vamos ver. Nós temos que fazer um inventário mental que muitas vezes nos leva a só lembrar os pontos negativos das coisas, quer nossas, quer dos outros, do nosso próximo. E são eles, os erros que eles cometeram, os pecados, os fatos desagradáveis do passado, a falta de perdão, a falta de ajuda, de dinheiro, são as lembranças ruins. Mas a gente tem que pensar em agradar a Deus com os nossos pensamentos. Então, como que a gente vai fazer para agradar? Será que eu agrado a Deus com os meus pensamentos? Será que Deus tem se agradado do que eu penso? Será que Ele está vendo se eu estou lutando mesmo para tirar tudo isso? Então, Deus quer que nós obedeçamos, colocando nossa mente em tudo que é verdadeiro, justo, puro, amável e de boa fama. Isso é importantíssimo, e Deus fala o tempo todo sobre isso, na Bíblia, nos dizendo, nos indicando e nos avisando, e nos chamando para fazer, né? É obedecer. Mas como nós vamos fazer isso? Como? É o que eu acabei de falar. Obedecer a Deus com fé, amar a Deus com toda a nossa mente, de todo o nosso entendimento, que vem aqui desde o coração. Isso também requer disciplina mental, disciplina espiritual, paciência e diligência e oração. Creiam que assim que obedecermos, gente, e reconhecermos essa verdade que está aí, seremos surpreendidas. Deixaremos de ser alimentados por produtos vencidos que estão lá atrás, no fundo da lixeira da nossa mente, para estar em comunhão. Nós vamos estar sentadas à mesa do Senhor, se alimentando da graça do Evangelho, e nós andaremos com o nosso pastor Jesus em pastos verdejantes. Isso é muito importante. Nós temos que nos disciplinar, nós temos que nos controlar os pensamentos, temos que sair, tirar as rédeas totalmente que estavam presas lá. Agora você domina. Você é o controle da tua liberdade. Você saiu dessa lixeira, todos esses problemas. Por isso, pensar nas coisas lá do alto significa pegar esses pensamentos e colocá-los no Altíssimo. Veja bem, se você não gosta de uma música que está tocando, o que você faz? Você vai lá e tira aquela música. É a mesma coisa, nós temos que mudar a estação daquilo lá que sempre nos leva para o descontentamento, para a tristeza, que deixa a gente triste. E a gente tem que parar de ficar remoendo aquele assunto de não sei quanto tempo, aquela briguinha boba que aconteceu. Isso tudo leva ao descontentamento. E Deus, Ele é fiel, Ele quer nos ajudar. Comece mesmo hoje, queridas, mudando de assunto. Toda vez que começar uma coisa que já vai ter, muda de assunto. Não continua. E outra coisa, daí você pensa, eu quero que Deus esteja aqui comigo, eu vou fazer um jantar gostoso, eu vou dar uma ligada. Vou ligar para a Elce hoje, porque a Elce está precisando de alguém para falar com ela. Para perder o marido, eu vou estar lá ajudando a Elce. Ou então você vai pegar e falar assim, não, eu vou ligar para a Roseida porque eu quero saber como é que é aquele hino que vai ser cantado junto com a Amanda. Gente, é isso que nós temos que fazer. Quem trabalha com criança vai pensar naquilo que vai trabalhar no domingo com as crianças.
E são essas coisas louváveis que Deus quer. Faz uma comidinha gostosa. Se você costura, vai lá, costura a roupinha que está precisando. É isso. A gente tem que imediatamente arrancar aquilo de dentro de nós. E, gente, o que é a ansiedade? A ansiedade é o fruto de permanecer nas preocupações, nas inquietações e na ingratidão. Então, esse versículo... Ah, não, eu errei. Esse versículo, olha que lindo! Olha esse vaso de planta lindo que puseram aí. Gente, olha o que Jesus está falando. Lançando sobre Jesus, sobre ele, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Que bênção! Então, queridas, é praticar, é dominar esses atos mentais, e você será totalmente... Você não vai ter lixo mais na tua lixeira, você foi afastada. Às vezes a gente tem um probleminha financeiro, a gente está com algum problema até grave. A gente teve um problema até grave financeiro, mas a gente vai lançar a Deus, lançando sobre ele tudo isso do problema financeiro, porque nós, de vós. Então, esses pensamentos agora, Deus, eu não tenho como resolver, eu não tenho dinheiro. Aí Deus fala, eu lanço para ti e vou buscar um emprego. E Deus abençoa. Às vezes você não conseguiu ainda um emprego, nós estamos aí pedindo para 2 pessoas um emprego a Deus, ainda não veio, mas nós vamos continuar. Porque nós lançamos para ele. Agora, se ele ficar, ai, mas a Cristina, ai, o Pedrinho ainda não. Ai, a Cristina, não, Deus não mandou emprego. A Maria, que veio aqui dar tchau para a Dulce, ela se assustou comigo. É só que eu estou fazendo. Então, gente, o que nós temos que fazer é ter certeza que a gente lança esse versículo. Quando você lança uma bola para alguém que você está jogando, a pessoa pega. Você lançou sobre ele toda a nossa ansiedade, a vossa ansiedade. E agora os nossos pensamentos pertencem a Deus. Todos esses pecados mentais, muitas vezes surgem de quando a gente ouve o nosso próprio coração, que não está firme nas verdades de Deus. Então, é muito necessário, gente, tempo e disciplina para perceber que... Elce, você está vasculhando a lixeira de novo, Elce? Você está outra vez vasculhando a lixeira? Porque você está assim. Ô, Elce, que bom, você está saindo da lixeira. Nós temos que fazer essa pergunta para nós. Nós temos que estar reparando em nós mesmos. Então, nós temos que transformar o nosso hábito mental perguntando: quem eu quero matar de fome hoje? Eu quero alimentar o descontentamento e matar o contentamento de fome? Ou eu quero alimentar o contentamento, estar pertinho de Deus e matar o descontentamento? É isso que nós temos que decidir. Então, eu falo, que tal todas nós matarmos o descontentamento de fome? Eu me lembro quando eu estava trabalhando, foi um pastor, quando eu estava lá no Mackenzie, foi um pastor, antes da reunião dos pais, antes da reunião dos professores, no começo do ano, foi chamado um pastor para falar conosco. E ele falou, olha, eu sei que muitas vezes a gente começa o ano, mas com tanta carga, tanta coisa pesada, passando tantos problemas, que eu vou falar uma coisa. Primeiro ele pregou tudo, mas daí ele fez uma técnica, ele deu uma... E isso também está nesse livrinho. E ele falou assim, vai se chamar Sabesp Terapia, tá bom? Vamos pensar assim numa água, então vamos pôr Sabesp Terapia. Todo mundo sabe o que é Sabesp, a água e tal. E você vai fazer assim, você vai cegar para Deus. Você vai se sentar humilde perante o Senhor e pedindo ajuda. Porque muitas vezes, gente, a gente vai começar um ano lá na escola, ou lá no trabalho, ou na família, ou com alguém doente, e a gente já está com aquilo acumulado, acumulado. Então, você pega uma folha de papel e começa a escrever, mas você escreve. Eu fiz isso, gente, quando eu vi, eu não sabia que eram tantas folhas. Eu fui escrevendo. É lógico que eu não escrevi no dia, lá na reunião. Mas ele explicou de uma forma tão maravilhosa o que é esse lançar perante Deus, escrever. Às vezes você lembra de coisa que fala,
Mas, gente, olha o que veio na minha mente agora. E você põe ali escrito. Então, você lembra tristeza, você lembra de preocupação, você lembra de ingratidão, de mágoas, você lembra de lutas, de mudanças e também de sugestões. Você começa a ver Deus sugerindo coisas para você. E ali você fica pertinho de Deus. Você também lembra das bênçãos, porque você tem que se lembrar. Aí você começa a escrever, se escreve, mas de repente a mente começa, nossa, mas eu quero também mostrar minhas bênçãos. Aí a gente começa a ponderar, a refletir, e ali pertinho de Deus a gente escreve aquilo, depois a gente lê tudo que escreveu, eu fiz isso em minha casa, e depois, com calma, depois que eu li tudo aquilo, eu orei a Deus, falei, Deus, eu quero entregar tudo isso para o Senhor. Me dê força, me dê sabedoria, eu quero ter fé nesta sua palavra, que ele também disse versículos como nós estamos vendo aqui. E com obediência, daí você pega e rasga aquilo tudo. Rasga, pica e joga fora. Né? Porque ele agora está no domínio dos seus pensamentos, daquilo que estava te deixando triste. E você passa a desfrutar, entregando tudo isso a Deus, das inúmeras bênçãos. Então, a gente deve se comprometer a agradar a Deus com toda a nossa mente. Depois de entregar tudo a Deus, que a gente fez aquele papel como eu fiz, a gente fica tão contente de picar aquilo e saber que agora você não precisa nem lembrar, Deus está tomando conta. Porque o pendor do Espírito, você ir na direção do Espírito, dá vida e paz. Eu tive essa experiência de vida e paz e tenho tido, desde então, fazendo esse tipo de meditação com Deus. E aí a gente vai ver que uma mente determinada, um coração contente, segundo a riqueza de Deus, segundo a riqueza da glória do Senhor, será fortalecido no homem interior através do fruto do Espírito. Eu acho que eu pus o versículo errado. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem anterior, no homem interior. E é isso mesmo que acontece. E vem o frutos do espírito, que é o amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí nós vamos agora entrar em umas perguntinhas. Certo, Dulce? Já pode passar? Já são as perguntinhas. Põe uma por uma, ver se alguém quer responder. Alguém gostaria de responder, se quiser, né? Quais são os momentos principais durante o seu dia quando a sua mente tem vontade de voltar-se para a lixeira? Eu faço à noite a limpeza. Ai, que bom! Boa, Maria. Eu entrego para o Senhor. Tudo aquilo que não é bom, eu entrego aos pés do Senhor à noite, antes de dormir. Olha que momento ótimo, boa ideia. Alguém tem mais alguma coisinha para falar? Eu, às vezes, estou lá com a criançada e está aquela bagunça, né? Aí você já vai perdendo um pouco da paciência. Alguém está querendo falar. Quem que estava falando? Ah, eu não ouvi. Pode falar. Então, fala. Então, na hora que eu estou fazendo o meu devocional, aí vem aquelas tristezas, aquelas angústias, aqueles pensamentos, eu falo, meu Pai, entrego nas tuas mãos, me livra, me dá alívio, me dá tranquilidade para passar o meu dia todo na tua presença, Senhor. Eu entrego tudo que me aflige, que me deixa triste, que me vem as lágrimas, eu entrego nas tuas mãos e me deixa aliviada, Senhor. Que bênção, Zenor, maravilhoso, isso mesmo. Amém. Tudo é essa entrega. Amém. Tem mais a falar? Ouvi outra voz. Parece que tinha mais alguém. Eu vou por outra pergunta. Quais são os seus itens favoritos na lixeira? Eu já não acho que são, eram.
Eu vou falar. Fala. Os itens, às vezes, os itens são fracassos do passado, né? Que você não se deu bem, aconteceu alguma coisa, né? Derrotas, tristezas, coisas que realmente pecado mesmo. Você pensou mal de uma pessoa, depois você viu que você estava errada. Então, principalmente as mágoas, é aquilo que deixa marca, né? Que deixam cicatrizes. Então, às vezes, isso toma muito espaço na mente e prejudica o seu contentamento. Porque quando você pensa em coisa ruim, você quer chorar, né? Então, na realidade, a gente tem que tirar isso e falar, Senhor, me livra desses maus pensamentos e coloca aquilo que o Senhor quer. Porque Ele sonda corações, Ele sabe o que nós temos, mesmo que a gente não queira, Ele sabe, né? Então, pedir a Deus para dominar esses pensamentos e não permitir que a gente caia no erro de novo, né? Porque isso só faz mal para o nosso interior. Exatamente, eu acho que essa pergunta que sim, quais descontentamentos você tem meditado? Quer dizer, alguma coisa que veio lá, daí você fala, limpa, Senhor, limpa minha mente, né? Eu vou pôr mais uma pergunta, com quais coisas especificamente puras, amáveis e boas você poderia substituí-los? Essa é uma pergunta Essa é boa. muito boa, todo mundo pode falar, porque todo mundo sabe, é isso aí. Pode falar. Tudo que é verdadeiro, né? Então, começar a falar sempre a verdade, perdoar, puro, né? Ele pode substituir tudo isso com, né? Pelas coisas que Deus nos Mandou deu, né? O tudo. passado. Às vezes a gente só lembra do fracasso, mas a gente Perde o no- fracasso é que nem uma folha branca, né? Tem um pontinho preto, você fixa no que não presta. E esquece que todo o resto branco foi só sucesso, foi só maravilha. Então, as coisas puras e amáveis é tudo aquilo que Deus nos dá, né? Tudo aquilo maravilhoso. Tem até um caso de uma pessoa, eu acho que eu até coloquei, não sei aonde, que chegou para uma pessoa no aeroporto, né? E ele falou assim: Como você está? Aí a pessoa responde assim: Como? Comparado com o quê? E estou com aquela cara de mau humor, né? Dele feio e falou assim: comparado com o fato de você ter as duas pernas para andar, o fato de você estar com saúde, o fato de você estar aqui com trabalho, o fato de você ter o que comer todos os dias, o fato de você estar com uma roupa muito bonita, elegante, você está lindo, o fato de você estar num ambiente saudável, com ar-condicionado. Aí ele veio e falou assim: e agora? Como você está? Daí a pessoa vem e responde assim: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu estou tão feliz. Ele Pois mudou é, completamente exatamente. a estratégia. Exatamente. E não ter. Você vê, a gente olha para esse céu maravilhoso, para as árvores, para os passarinhos cantando. A gente desvia a mente. Às vezes você está com um problema que você já acordou pensando naquilo, daqui a pouco você está ouvindo a Deus, ouvindo um hino, feliz da vida, né? Sentindo o que é importante, o significado de meditar sobre as coisas de Deus. Gente, foi aqui, todo mundo citou, quando eu estava orando, a Zenor também, quando eu estava estudando e orando, quando eu estava lendo a palavra e orando. Gente, isso é verdade, é isso mesmo, é ali que a sujeira, toda aquela coisa vai saindo maravilhosamente bem. E nós temos uma outra forma também maravilhosa de tudo entregar a Deus. É louvando, é cantando ao nosso Senhor. E hoje nós vamos cantar um hino que é o próprio versículo. E nós vamos louvar esse Deus. E o hino é referente a esse versículo que nós vamos cantar sobre o hino, é esse versículo, Filipenses 4:8. que já foi mencionado. Que já foi mencionado hoje.
verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se existe algum louvor, nisso pensai. Em que pensar na aflição, sofrendo em meio à provação. Se Deus conosco está, sua paz nos susterá. Então em que pensar? O Deus da paz nos firmará e a nossa mente guardará. Alegres ou em dor, confiemos no Senhor, assim devei pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se existe algum louvor, nisso pensai. Então, gente, deu certo. Aqui começou mesmo, a Rosenda tem razão, o sistema estava bem, mas Deus é perfeito, né, Rosenda? Eu fiquei orando porque eu já tinha desligado todos os. Eu desliguei o celular do meu marido, o meu, o Delcinho, o da empregada, tudo. Do vizinho. Quase que eu cheguei lá para o guarda da rua, desliga o seu também. Mas daí eu falei, eu vou confiar em Deus, né? Porque você sabe que o nosso inimigo, ele odeia esse momento de oração e ele sempre cria umas barreirinhas para a gente se desesperar e a gente ir lá para a lixeira e falar, de novo, vai acontecer de novo. Mas Deus foi maravilhoso. Obrigada pela presença de vocês. Eu estou vendo que está aqui a Laura, a Laurinha está aqui, a Laurinha Santos, né? A tia Laís, a tia Anice, a tia Zenor, a Elizabeth. Tem mais gente aqui que está com coisa desligada. A Simone. A Simone. Elizabeth. Mas, gente, agradeço a presença de todos, que Deus nos abençoe. Temos reunião à noite, precisa muito do nosso apoio e oremos também pelo outro dia atrás dele. Congelou, gente, de novo. Congelou. Mas também congelou na hora certa, porque acabou, né? Elas caíram, né? Voltaram. Agora caiu. Mas você vê? Foi milagre. Bem que não machucou, né? Estava atrás dele. Não, estava. Caiu, mas não machucou. Que eu estava vendo, é que o pastor está cheio de cabelo branco. Ficando bonito. Cheio de cabelinho branco. Aí, ó. Gente, ele tem 50 anos, ele tem que ter cabelo branco. Calma aí. Ele não é novinho mais, não. Mas ele parece garoto, né? Mas... Não.
Tá veinho que nem a É, gente, ele quase. tem de garoto mesmo. Não. Elcinha, muito bom. Agora eu não Gostei estou muito vendo de ouvir nada, viu, você. Elcio? Olha como Deus é. Obrigada, Olha, Elcinha. Obrigada, amiga. Obrigada, Tá Elcinha. bom. Deus Foi abençoe. maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Elcinha. Tchau. Manda esse estudo para mim, eu gosto de copiar tudo. Eu Tá, mando, tá eu bom. mando. Pode deixar, Zenora, eu mando. Tchau, um Obrigada. beijo. Tchau, gente. Até beijo. de noite, se Deus Eu vou quiser. mandar para Tchau, até à noite. Beijo. Tchau. Tchau.